O filme Liga da Justiça de Zack Snyder, que hoje completa uma semana de estreia, mostrou pra gente muito mais do universo que o Snyder estava criando do que nós vimos nos filmes anteriores. Nós vimos o passado com os antigos deuses, vimos o presente e vimos o futuro também. E com base de todas essas revelações relacionadas aos novos deuses, aos antigos deuses também, o que eu decidi fazer no vídeo de hoje? Montar uma linha do tempo completa do universo do Zack Snyder, com tudo que as cenas do Liga da Justiça revelaram do passado, e juntar isso com o que os outros filmes como Mulher Maravilha e Aquaman revelaram também sobre o passado, juntar com as cenas do presente, com os acontecimentos do presente e do futuro, para você entender direitinho a linha do tempo completa do universo de Zack Snyder, desde a criação até o possível fim do mundo. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Hiromaníacos, tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala, e uma das melhores cenas para mim do Liga da Justiça foi a guerra no passado, quando nós vimos ali antigos deuses lutando contra o Darkseid, ao lado dos Atlantes, das Amazonas, dos homens e de um Lanterna Verde. E essa cena, unida ao que a gente sabe dos quadrinhos da origem dos novos deuses, da história dos antigos deuses também, revela um pouco pra gente ali do que pode ter acontecido antes daquela cena, para levar Zeus e Ares a lutar junto com as Amazonas e com os homens ali, e também com as cenas que vêm depois daquele tempo, que a gente vê nos filmes do Aquaman, da Mulher Maravilha, um pouco do que tem no filme do Shazam também. Só que algumas coisas dessa linha do tempo vão ficar em aberto, porque a gente não sabe se os filmes Adão Negro que vão vir e que se encaixariam nessa cronologia também, o filme Shazam, Aquaman e Mulher Maravilha 1984 se encaixam nesse Snyderverse, porque já foi revelado que a versão canônica para o DCU é a versão do Liga da Justiça de 2017, que também contém os antigos deuses no passado lutando, né? Mas como a versão do Snyder não é canônica, e a gente vai falar aqui do Snyderverse, é bom para você já ficar ciente que os acontecimentos desses outros filmes do DCU podem ou não se encaixar nessa cronologia. Eu vou colocar eles aqui no vídeo, porque de qualquer forma, mesmo que eles não tenham acontecido exatamente como a gente vê nos filmes, alguns deles é inevitável que tenha acontecido no Snyderverse também. Então vamos pegar o dos filmes aqui, mas só para ilustrar melhor mesmo. E agora vamos lá, ao começo. Nós vimos no Liga da Justiça de Zack Snyder que os antigos deuses existem nesse universo. Eles foram citados já em Mulher Maravilha também, mas nós vimos ele lá lutando. Então quer dizer que em algum momento eles foram criados. Então antes deles estarem ali, uma série de eventos tem que ter acontecido. No universo DC existia o primeiro mundo, no qual os deuses nórdicos reinavam. Só que aí aconteceu o Ragnarok. E nós tivemos a queda do primeiro mundo e a origem do segundo mundo. E aí aconteceu de novo a queda desse segundo mundo, criando Nova Gênesis, o planeta dos deuses, e a sua contraparte, Apocalipse, lar de criaturas infernais como o próprio Darkseid. E com isso nós tivemos a Onda Divina, que criou deuses na Terra também. Isso eu tô falando de uma forma bem resumida, beleza? Mas os quadrinhos explicam bem melhor isso. Inclusive nós tivemos anunciado o filme Novos Deuses, que deveria explicar isso também, mas não sabemos quando vai sair, se ainda vai sair, nunca mais falaram do filme dos Novos Deuses. E aí com essa onda divina foram criados os deuses olimpianos, Zeus, Poseidon, Atena, Apolo e por aí vai, os deuses gregos, que na mitologia da DC não são necessariamente iguais aos deuses da mitologia grega mesmo. Eles têm os mesmos nomes, mesmos poderes, vivem no Olimpo, só que a história deles está diretamente ligada à história do universo DC também, então tem muita coisa fictícia ali. E aí, esses deuses na Terra derrubaram os titãs, que eram os deuses que reinavam no Olimpo. Liderados por Zeus, eles foram lá, tomaram o Olimpo e passaram a ser os deuses olimpianos. E aí é que nós tivemos Zeus na Terra. E aí na Primeira Era, esses deuses foram adorados na Terra, né? Eles eram os deuses gregos mesmo. Tinham suas contrapartes, que eram os deuses romanos. Existiam os deuses egípcios também. E aí um ciclo de deusas gregas criou as Amazonas, que é a espécie de guerreiras imortais que a gente vê no universo do Zack Snyder e também no universo DC de quadrinhos. E nisso já existia na Terra a espécie dos homens, na verdade, e nisso existia a raça dos homens já na Terra, a raça dos Atlantes também, só que nessa Primeira Era os Atlantes viviam na superfície. E aí essas raças interagiam entre si
na Terra, os deuses eram presentes nisso, eram cultuados, até que nós tivemos a invasão do Darkseid, a Terra, que era o líder desse quarto mundo, do planeta Apokolips. E aí, nessa batalha para impedir a invasão de Darkseid, deuses antigos como Zeus, Artemis e Ares se uniram aos Atlantes, que eram essa raça da Terra, às Amazonas e aos homens, para impedir essa invasão. E aí eles foram bem sucedidos. O Darkseid foi embora, deixou seu grande prêmio aqui na Terra, as caixas maternas ficaram também. E aí depois disso, algumas coisas aconteceram, coisas que foram mostradas no universo DC, envolvendo esses deuses até chegar no tempo presente. E antes da gente começar a unir essas peças que foram deixadas nos outros filmes, não esquece de clicar no gostei aqui nesse vídeo para você sempre receber os vídeos do canal. E se você tá chegando agora também, mano, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, que é pra você vir fazer parte dessa legião de hero maníacos que tá dominando esse YouTube. E é bom porque o YouTube sempre te manda os vídeos também quando eu postar, então se inscreve aí embaixo. E aí depois disso, o que nós sabemos que aconteceu? Primeiro, as Amazonas acabaram sendo escravizadas, elas tiveram várias lutas também contra os Atlantes, contra os homens, né? Aconteceu muita coisa entre elas antes e depois disso também. Era um tempo muito caótico na Terra. E aí, quando elas conseguiram fugir da escravidão com a ajuda da Astéria, pelo que a gente viu em Mulher Maravilha 1984, Zeus usou uma magia para esconder as Amazonas do mundo na ilha de Temícera. Ele usou um feitiço lá que ele conseguiu esconder toda a ilha. Feitiço isso que a Mulher Maravilha estava tentando usar, ela conseguiu até esconder lá o jato que ela estava voando com o Steve Trevor, mas não sabemos se ela já sabe usar no nível que Zeus usa para esconder uma ilha inteira. E aí depois disso, a rainha Hipólita esculpiu a Diana do barro e pediu para Zeus dar vida a ela. Isso mais ou menos no ano 3000 a.C., né? Porque o Cyborg cita ali que a Diana já tem 5.000 anos de idade. E depois disso acontece a queda dos Atlantes, né? Na qual Atlântida cai para o fundo do oceano. História que a gente viu no filme do Aquaman. E no Snyderverse pode ter acontecido de uma forma um pouco diferente, até pelo visual dos Atlantes ser um pouco diferente também do que a gente viu no filme, mas a história deve ter acontecido de forma muito parecida. Até porque os Atlantes estão debaixo d'água. E no Snyder Cut, naquela batalha do passado, a gente vê que eles já viveram na superfície. Então a queda dos Atlantes aconteceu também. Inclusive, na mitologia da DC, os Atlantes têm uma ligação muito forte com o Poseidon, que é um dos deuses gregos também. E aí um pouco depois desse período também, pode ter acontecido a história do Adão Negro, lá no Egito. História que a gente vai ver no filme dele, que estreia em 2022 provavelmente. E aí depois disso, no universo dos quadrinhos da DC pelo menos, tem um período que os deuses gregos decidem se afastar da humanidade. E por isso que eles ficam meio quietões ali, meio desaparecidos. E nós não vemos eles mais interagindo com a humanidade, interagindo com a Terra. Passam-se alguns 1000 anos, a gente vê a Diana criança decidindo que quer ser uma Amazona, aí ela treinando e tudo mais. Aí tem uma grande passagem de tempo até o ano de 1918, quando ela conhece o Steve Trevor, aí decide vir para a Terra e aí ela enfrenta o Ares, que inclusive foi o deus que meteu o machado ali no pescoço do Darkseid. E aí ela vence o Ares, só que aí a humanidade não acaba com a guerra, né? E ela fica esses anos vivendo entre os homens. E aí entre o Mulher Maravilha 1 e Mulher Maravilha 1974, provavelmente teremos ali alguns acontecimentos da história do Adão Negro também, que vai envolver ali a Sociedade da Justiça da América. E aí no ano de 1984 acontece a história do Mulher Maravilha 2. Só que não sabemos também se ela se encaixa nessa cronologia do Snyder, porque já foi anunciado que a versão canônica para ela é o Liga da Justiça dos filmes. Porém, a Patty Jenkins, que foi a diretora, diz que considera a versão do Snyder. Então realmente fica meio uma bagunça aí, né, tá ligado? Mas vamos colocar aí que ocorreu essa história, porque a Mulher Maravilha teve que viver alguma coisa, entendeu? Então vamos colocar ela nessa cronologia também. Aí um pouco depois disso, já no começo dos anos 90, o universo DC se começa a movimentar para a nova era de heróis. A gente tem a queda de Krypton, né? O planeta lá sendo destruído, o Zod, a Faora e o pessoal deles lá sendo mandado para a Zona Fantasma e o Jor-El enviando o Kal-El para a Terra. E aí nisso nós temos também o nascimento do Aquaman e o Bruce se tornando Batman. Mais ou menos ali no ano de 1993. Porque entre 2014, mais ou menos, quando se passa ali o meio da história de Batman vs Superman, ele disse que já era Batman há 20 anos. Então, ele virou ali entre 93 e 95 o Batman. E aí, ele passa todos esses anos sendo o Batman. No início dos anos 2000, nós tivemos o assassinato de Nora Allen, a mãe do Barry.
e aí o Henry Allen foi preso injustamente. Mas não sabemos se foi o Flash Reverso que matou ela, isso vamos ver no filme do Flash. Por volta ali de 2008 a 2010, nós temos a morte do Robin, do Dick Grayson. Tivemos várias histórias do Batman também que não foram contadas nos filmes acontecendo até o ano de 2013, na qual o Superman é revelado à Terra. Ele tem a luta com o Zod, impede o Zod de transformar a Terra em Krypton, mas aí isso desperta a ira de alguns terráqueos, como o próprio Bruce Wayne, que já estava cansado, já estava perturbado da cabeça por todas as perdas que ele tinha tido. O próprio Lex Luthor também, que já sabia de algumas coisas e ficou obcecado com a tecnologia do Kryptoniano. E aí nós temos a história de Batman vs Superman, na qual o Bruce conhece a Mulher Maravilha e conhece o Clark Kent. Eles meio que se enfrentam, eles são manipulados. O Lex Luthor cria o Apocalipse a partir do corpo do Zod, mata o Superman e a morte do Superman ativa as caixas maternas, que trazem o Lobo da Steppe à Terra para tentar conquistar ela para o Darkseid. E aí o Bruce e a Diana reúnem outros heróis da Liga da Justiça, ressuscitam o Superman que havia sido morto e juntos eles conseguem impedir a invasão do Darkseid. Só que aí o Darkseid descobre que a equação antivida está na Terra e aí reúne todo o seu exército para vir à Terra e invadir. Mas aí o Caçador de Marte avisa o Bruce que isso está acontecendo e a Liga fica preparada. Só que quando o Darkseid chega à Terra, ele mata o Aquaman, mata a Mulher Maravilha e também mata a Lois Lane, e depois de encontrar a equação antivida começa a controlar o Superman. E com o Superman sob seu comando, ele consegue dominar a Terra. Os heróis sobreviventes se reúnem, o Bruce, o Flash, o Cyborg, a Mera, até o próprio Exterminador, que era um inimigo do Batman, e eles vão atrás do Coringa. E aí, de alguma forma que nós não vimos, eles conseguem enviar o Flash ao passado. E o Flash avisa o Batman que tudo isso aconteceu. E esse é o acontecimento mais recente que nós temos nos filmes do Zack Snyder, no Snyderverse. O único jeito da gente ver mais sobre essa história é se o universo do Zack Snyder for reestabelecido no HBO Max. E a gente vê a sequência de Liga da Justiça 2 e um possível Liga da Justiça 3 também. Só que isso não está nos planos da Warner, pelo menos por enquanto. Então se você quiser ver uma continuação dessa linha do tempo, a continuação desse universo, peça nas redes sociais com a hashtag. Então, como diria o Darkseid, vamos usar métodos antigos novamente. Preparem as hashtags. E por enquanto é isso. Esse é o universo do Zack Snyder, contando a partir dos antigos deuses até o futuro pós-apocalipse. Pega esse vídeo e manda para os seus amigos que gostam desse universo do Zack Snyder para eles entenderem direitinho a ordem cronológica dos acontecimentos, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima.